Pode começar? Beleza. Bom, gente, meu nome é Juliana, eu sou membro do PET Elétrica e eu, juntamente com o Eduardo, a gente vai estar ministrando esse aluno de cálculo 3 para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat, que o Samuel vai estar olhando, e aí, a gente vai respondendo ao longo do aulão. Beleza? Eu vou começar aqui, então. O primeiro tópico que a gente vai abordar é a representação paramétrica de curvas, né? Então, a gente vai aprender aqui um pouquinho, revisar como a gente parametriza uma curva. Bom, coloquei aqui, né, no primeiro tópico, escrever uma função matematicamente nada mais é do que achar a nossa função sigma de t, que nos dá vetores que indicam a posição do objeto. Então, assim, quando a gente for parametrizar a nossa curva, né, quando essa função que a gente fala sigma de t, ela vai representar a nossa curva C e ela vai ter um nome especial, né, vai ser uma função que a gente vai chamar de parametrização da curva. E nada mais é do que a gente vai acabar achando vetores, né, que vão indicar a posição do nosso objeto aí ao longo do tempo, beleza? Bom, essa função que a gente fala de parametrização da curva tem a nossa função x igual a x de t e o y igual a y de t. Elas são chamadas de equações da curva C ou componentes de parametrização. Então, basicamente, a nossa função x de t vai representar uma componente do nosso vetor e a nossa função y de t vai representar outra componente do nosso vetor. Beleza? Então, bom, primeiro a gente vai fazer uma questão aqui para ficar mais claro para vocês como é essa questão de parametrizar uma curva. Ele fala a interseção entre a superfície z igual x ao quadrado mais y ao quadrado e z igual a 2 mais y. E ele fala, né, que a interseção entre essas superfícies vai determinar uma curva. E aí ele pede para a gente escrever a equação vetorial dessa curva. Então, bom, a gente tem que pensar, então, que ele nos deu duas superfícies. Primeiro, ele nos deu um paraboloide, né? Se a gente for olhar para essa equação z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente vai lembrar que está no modelo, assim, da equação do paraboloide. E também ele nos deu um plano, que é z igual a 2 mais y. Então, a gente sabe que a gente vai ter um paraboloide que vai ser interceptado por um plano, né? Então, na interseção entre essas duas superfícies, a gente vai acabar a interseção vai acabar formando uma curva. E aí a gente tem que saber quem é essa curva. A gente quer parametrizar essa curva. Então, assim, se a gente for pensar, né? Se a gente for imaginar um paraboloide interceptado por um plano, a gente já tem em mente que provavelmente a curva que a gente vai achar vai ser uma circunferência. Mas a gente tem que desenvolver isso matematicamente. Então, se a gente for passar aqui, como a gente faz para descobrir, então, a nossa curva? Porque como a gente quer parametrizar a nossa curva, primeiro a gente precisa descobrir quem é ela. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente igualar as duas equações. Porque se a minha primeira equação é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e a minha segunda equação é z igual a 2 mais y, então eu posso simplesmente igualar as duas, e porque já que é interseção, né? Então, basicamente substituir uma na outra. E aí, quando eu substituo, eu vou achar, né, que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 mais y. Beleza. Só que se olhando para ela assim agora, você não consegue perceber assim que curva pode ser isso. Então, uma das coisas que vocês vão utilizar muito nessa parte de matéria de cálculo 3 é a questão de completar quadrado. Então, eu posso simplesmente completar o quadrado, né? Que se a gente já deve lembrar aí do ensino médio e tudo mais.
Então, a gente completa quadrado. Então, se a gente completar, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos y mais 1 sobre 4 igual a 2 mais 1 sobre 4. Beleza. E aí, então, eu tenho que x ao quadrado vai ser... Tem alguém com o microfone aberto. Acho que é você, Eduardo. Tá, beleza. Então, o que acontece? Então, como eu já disse, a gente vai completar o quadrado. E aí, quando a gente completar o quadrado, a gente vai ter a seguinte situação, né? A gente vai achar que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos y mais 1 sobre 4 igual a 2 mais 1 sobre 4, né? 1 quarto. Só que a gente tem que pensar nessa parte aqui, né? Porque a questão de completar quadrado, você quer, tipo, uma coisa ao quadrado mais outra coisa ao quadrado igual a uma constante, né? Porque a gente sabe que a gente vai ter que achar uma circunferência. Então, a gente sabe que o x ao quadrado a gente pode deixar ele quietinho aqui. Agora, isso aqui, né, y ao quadrado menos y mais 1 sobre 4, a gente sabe que nada mais é do que o desenvolvimento de um produto notável. Então, a gente sabe que se a gente fizer y menos meio, tudo isso elevado ao quadrado, se a gente desenvolver aqui esse produto notável, a gente vai chegar aqui nessa equação. Então, a gente pode fazer, então, o passo contrário, né? Então, a gente achou, então, que vai ser x ao quadrado mais y menos meio, tudo isso elevado ao quadrado, igual a 4 sobre 9. 9 sobre 4. 9 sobre 4 porque eu somei, né? Esse 2 mais 1 sobre 4. Então, aqui eu achei a minha circunferência. Beleza? Só que aí a gente tem que parar para pensar na seguinte situação. A gente tem uma circunferência, né? A gente tá aqui na fórmula dela. E a gente tem que pensar quem é o centro e quem é o raio da nossa circunferência. Aqui já dá para ver nitidamente que a nossa circunferência ela não vai estar centrada na origem, né? Pelo menos uma parte dela. Aqui em y vai estar deslocada de meio. Então, a gente tem que vai ser x ao quadrado. Como não tem... a gente pode falar, né, que seria menos zero, né, digamos assim. Então, a gente sabe que o nosso x está centrado na origem. Já a nossa parte em y, ela está deslocada de meio, né? Se aqui fosse mais, ela estaria deslocada de menos meio. Só que aqui, como é menos, né, então a gente sabe que ela está deslocada de meio, positivo. E tudo isso elevado ao quadrado, igual a 9 sobre 4. Então, aqui a gente sabe que o nosso centro vai ser 0 e meio, né? X igual a 0 e y igual a meio. E a gente sabe que o nosso raio, né? Aqui a gente tem 9 sobre 4. Só que vocês têm que lembrar que aqui é raio ao quadrado, né? Então, a gente vai tirar a raiz de 9 sobre 4. Então, a gente vai achar que o nosso raio é 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Beleza? Igual a 1,5. Então, esse é o primeiro passo. A gente achou nossa circunferência. E aí já dá pra gente desenhar ela, né? Caso você queira desenhar ela direitinho, não necessariamente tem necessidade. Mas eu desenhei aqui só pra vocês verem como ficaria a nossa circunferência. Aqui o nosso x é igual a 0. O y, ele vai ser igual a 0,5. Né? Então, ela vai estar centrada aqui nesse ponto, 0 e 0,5. E o nosso raio aqui, a gente sabe que é igual a 1,5. Beleza? Ok. Agora a gente tem, então, a gente vai parametrizar a nossa curva. Só que a gente já sabe agora quem é a nossa curva. A nossa curva é uma circunferência. Então, a gente vai usar parametrização de uma circunferência. Então, isso aqui já deve ser conhecido de vocês, né? Sempre uma dica, né, que eu dou. Sempre guardar como é a parametrização de circunferência e como é a parametrização de elipse, né? É basicamente você seguir a formulazinha lá de como você parametriza uma elipse, como você parametriza uma circunferência. Porque nessa parte da matéria, o que vocês mais vão usar, assim, é parametrização de circunferência e de elipse. Vou mostrar mais à frente também, tem um exercício que a gente vai usar parametrização de elipse. Mas, enfim, aqui, então, utilizando a parametrização da circunferência, a gente tem que x de t igual ao nosso x0 mais a vezes cosseno t.
Lembrando que o nosso x0 seria o nosso deslocamento, né? No nosso caso, o x não está deslocado, né? O x está centrado na origem. Mas o y já está deslocado de meio. Então, eu sei que o meu x0 ele vai ser 0 e o meu y0 vai ser meio. O nosso a é fácil de guardar, né? O nosso a é o raio, então é o raio da circunferência. E aqui, cosseno de t, seno de t, é só lembrar que o y é seno de t e o x de t a gente vai usar o cosseno de t. Beleza, então se a gente for substituir aqui, ó, vamos olhar essa parte aqui. Substituindo, então, o x de t, a gente sabe que é 0 mais 3 meios cosseno de t. E 3 meios, né, por causa do raio. E aqui o y de t é igual a meio, lembra que ele está deslocado, mais 3 sobre 2 seno de t, beleza? Agora, quem é o nosso z de t? O nosso z de t, a gente vai sempre escrever em função do x e do y. Então, o z de t, a gente sabe que vai... Primeiro, né, a gente sabe que o nosso z é igual a 2 mais y. Então, o nosso z de t, logicamente, vai ser 2 mais y de t. Porém, o y de t a gente já calculou. O y de t é 1 sobre 2 mais 3 sobre 2 vezes seno de t. Então, é só a gente somar. Aqui, pega esse y de t e vai somar com 2. Quando a gente realizar os cálculos, né, então a gente vai ter que z é igual a 2 mais y de t igual a 2. E isso vai me dar, então, né, se eu for fazer essa continha aqui, vai ser 2 mais meio mais 3 meios vezes seno de t. Eu vou achar que vai ser 5 sobre 2 mais 3 sobre 2 seno de t. Beleza? Então, aqui eu achei o meu y. Então, aqui eu achei o meu x de t. Aqui eu achei o meu y de t. E aqui, né, de vermelhinho, eu achei o meu z de t. Beleza? Aqui é z de t, tá, gente? Desculpa, eu coloquei z, mas é z de t. Beleza? Então, né, basicamente agora é só juntar tudo. Então, se ele pedir a parametrização da minha curva, então lembrando que aqui, né, minha parametrização, eu vou ter 3 componentes, eu vou ter x de t, y de t e z de t. Então, é só eu substituir. Aonde tem x de t, eu coloquei a equação aqui. Aonde tinha y de t, eu coloquei a equação de y de t. E aonde tem z de t, eu coloquei a equação que eu encontrei para z de t. Então, assim, é bem tranquilo, assim. Sempre quando vocês forem ver questão de parametrização de superfície, é os 3 passos. Primeiro, descobre quem é sua curva. E depois você vai ver, dependendo da curva que você achar, você parametriza ela. Você utiliza a parametrização que você achar melhor, né? Se a sua curva for uma elipse, ou for uma circunferência, ou for outro tipo de curva. Aí você vê qual tipo de parametrização vai ser melhor você usar. Aqui foi bem tranquilo, né? Porque como a gente encontrou uma circunferência, a parametrização a gente usa a parametrização de uma circunferência. Beleza? Agora eu vou... Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou posso passar? É bem tranquilinha essa parte, né? A parte de comprimento de arco é uma parte bem tranquila também. Só que o que eu percebo é que algumas pessoas acabam... Porque, tipo assim, calcular comprimento de arco é muito fácil. Basicamente, você só tem que jogar nessa fórmula aqui. Só que, às vezes, alguns problemas vêm contextualizados. Então, assim, às vezes as pessoas têm dificuldade de interpretar o que é cada dado dentro do problema. Mas, assim, para calcular o comprimento mesmo é bem tranquilinho. E aí, como a gente faz isso? Vamos supor que a gente tem uma curva, né? Parametrização de uma curva, e aí a gente tem, né, o nosso componente x de t, y de t e z de t. E aí a gente quer descobrir qual é o comprimento de arco dessa curva, ou seja, qual o comprimento dessa curva, né? Qual o tamanho dela. E aí, pra gente calcular isso, a gente tem uma integralzinha que a gente tem que resolver. Ela é bem tranquila. E o que é essa integral? Ela fala que o comprimento de arco
do meu sigma de t, do meu instante t1 até o t2, né? Porque lembra que o sigma, ele está em função de t. Então, eu vou ir de um t1 até t2, né? Então, o meu t1 pode começar de 0 até 2 segundos, ou de 2 segundos até 10 segundos. Enfim, vai de um ponto até o outro, né? E aqui nada mais é do que o módulo, né? A derivada, né? O módulo da derivada da minha parametrização, né? Então, como eu calculo isso? Primeiro, nada mais é do que a gente tem que fazer a nossa derivada. Então, a gente tem que derivar cada componente da minha parametrização, né? Da minha função de parametrização. E depois que eu derivar, eu vou elevar ao quadrado e tirar a raiz. A derivada a gente faz porque, né, aqui tá falando que é a derivada. E por que a gente eleva tudo ao quadrado e tira a raiz? Porque é o módulo, né? Então, você sempre tem que lembra lá, quando vocês tiravam o módulo de um vetor, o que vocês faziam? Vocês elevavam cada componente ao quadrado e depois tirava a raiz disso. Então, é isso que a gente vai fazer. Eleva cada componente ao quadrado e soma eles, né? E depois você vai tirar a raiz. É assim que você encontra o módulo. Beleza? Desculpa, gente. Voltando aqui. Então, bom, vamos fazer um exercício para a gente ver como a gente pode aplicar isso. A gente tem um objeto e esse objeto, ele fala que ele se move num espaço, né, tridimensional. E ele descreve uma curva de comprimento π. Então, a gente já sabe que a curva, né, nesse caso aqui ele já deu o nosso comprimento do arco, né, ele já deu o comprimento da curva. E aí ele fala que o comprimento é π. Beleza. Aí, o próximo passo, ele fala assim. Ele parte do ponto raiz de 3, 0, 0. Então, a posição do objeto no instante inicial, né, que é quando t é igual a 0, a gente sabe que a posição do objeto é raiz de 3, 0, 0, para t igual a 0. E aí, ele fala que a posição do objeto, né, ao longo do tempo é dado por raiz de 3 cosseno t, raiz de 3 seno t e t. Então, o que é essa posição do objeto ao longo do tempo? Nada mais é do que a parametrização da nossa curva. Porque quando a gente parametriza a nossa curva, a gente não quer descobrir a posição do objeto ao longo do tempo. Então, é exatamente isso aqui, né? Ou seja, quando a gente, vamos supor, eu quero saber para o instante t igual a 2 segundos. Então, eu vou lá, substituo e vou ver onde está o meu objeto quando t igual a 2 segundos. Então, isso daqui é a nossa parametrização, ou seja, ele já deu para a gente a nossa parametrização. E aí ele pergunta qual a posição final do objeto. Ou seja, quando tipo, acabar ali, né, porque o objeto ele está seguindo ao longo de uma curva, né, de comprimento π. Então, ao final dessa curva, né, que a gente pode dizer assim, a gente tem que descobrir que tempo, qual o tempo, né, para a gente descobrir depois a posição final. Então, primeiro a gente descobre qual o tempo final, porque a curva, lembra aqui, ó, vamos falar da fórmula, né? Ela vai de um ponto sigma de T1 até um ponto sigma de T2, né? Então, o T1 a gente já sabe que é zero, que ele parte do instante zero. Primeiro a gente tem que então descobrir quem vai ser o nosso T2, né? Então, vamos descobrir. Para quando a gente descobrir o nosso T2, né, que é o nosso instante final, a gente vai substituir na fórmula e a gente acha a posição final. Beleza? Então, ó, primeiro passo que a gente tem que fazer, então, lembrando que a gente vai usar aquela integral lá de trás. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é derivar e tirar o módulo.
Então, se aqui, né, eu tenho meu sigma de t, é raiz de 3 cosseno t, raiz de 3 seno t e t. Derivando isso, deriva cada componente separadamente. Então, eu vou ter menos raiz de 3 seno t, depois raiz de 3 cosseno t, e aqui 1, né? Derivada de t igual a 1. Beleza, agora eu vou levar cada componente ao quadrado e vou tirar a raiz. Então, eu vou levar menos 3 raiz de seno t ao quadrado, mais raiz de 3 cosseno t ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E aí, quando você tirar a raiz, né, de cada componente, somar eles e você elevar cada componente ao quadrado, somar eles e tirar a raiz, aí você vai encontrar, então, que vai ser raiz de 4 igual a 2. Beleza? Então, aí, como vocês podem ver no slide, vai ser igual a raiz de 4 igual a 2. Tem que dar 3 mais 1 igual a raiz de 4 igual a 2. Beleza? Essas contas depois vocês podem, eu aconselho ir refazendo e tal. Bom, aí depois que a gente fizer isso, é só a gente substituir na integral. Então, essa aqui é a nossa integral. Como eu já disse para você, o nosso instante inicial, ele vai ser para T1, ele fala, né, que T igual a 0 no instante inicial. Então, o nosso T1 vai ser 0. Aqui, a gente sabe o nosso L. O nosso L é o comprimento da curva. Ele já deu esse comprimento. Lá no enunciado, ele fala que o comprimento é π. E aqui, né, essa expressãozinha aqui a gente acabou de calcular. Então, vamos substituir na equação. Então, substituindo aqui na integral, a gente tem que π é igual a integral de 0 a t sobre 2, 2 dt, né? Porque lembra lá que era raiz de 4 igual a 2, substitui aqui. E aí, quando você fizer isso, você vai encontrar que 2t menos 0 é igual a π. Então, você sabe que π é igual a 2t, 2t é π sobre 2. Então, eu acabei de descobrir qual é o meu instante final, né? Então, eu sei que na posição final do meu objeto, né, quando o meu objeto chegar na posição final, que instante vai ser esse? Vai ser π sobre 2, beleza? Ok. Então, como eu quero a minha posição final, e eu sei que na minha posição final, quem vai ser o meu t? O meu t vai ser π sobre 2. Então, basta pegar a expressão, né? Lembra que ele fala que olha, vou voltar lá no enunciado. Ele fala aqui, ó, a posição ao longo do tempo. Então, eu quero saber a posição final. Então, eu pego a minha expressão da posição ao longo do tempo, e aí, aonde tem o t, eu vou substituir o t sobre 2, porque eu não quero a minha posição final. Se eu quero a minha posição final, eu substituo pelo instante final. E aí, então, substituindo aonde tem o t aqui, eu substitui por π sobre 2. E aí, fazendo essas continhas, a gente vai achar, então, que a posição final do nosso objeto é 0 raiz de 3 π sobre 2. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Posso passar para o próximo? Então, aqui, né, só dando a solução final, que é 0 raiz de 3 π sobre 2. Bom, agora aqui a gente vai falar de vetor gradiente. Para a gente falar de vetor gradiente, primeiro a gente precisa fazer uma revisãozinha rápida do que é derivada parcial. Então, assim, basicamente a gente vai ter uma função de duas variáveis, e aí a gente pode fazer derivada parcial em relação a x ou derivada parcial em relação a y, já que a nossa função tem duas variáveis, né, x e y. Então, aqui eu trouxe um exemplo, ó. É só fazer uma revisão rápida. Se a gente tem uma função f de xy igual a xy ao cubo mais 3x ao quadrado vezes y, mais e elevado a x vezes y, então se a gente for derivar em relação a x, né? Então, se a gente deriva em relação a x, é como se esse y ao cubo fosse uma constante, então vai ser y ao cubo, mais
derivando em relação a x. Esse 2 vai para frente, né, que vai multiplicar com 3. Então, vai ficar 6xy, é como se o y também fosse uma constante. E aqui, derivando em relação a x, vai ficar e elevado a x vezes y, vezes, aí, se a gente for aplicar a regra da cadeia, né, vezes a derivada do que está dentro. Então, se eu for derivar aqui, é como só o y sai, porque ele é como se fosse uma constante. Já quando a gente for fazer a derivação em relação a y, é como se o nosso x fosse uma constante. Então, aqui vai ficar 3xy ao quadrado, aqui fica 3 mais x ao quadrado, e aqui e elevado a x vezes y, vezes o x, porque agora é como se o meu x fosse a constante. Beleza? Então, isso é só uma revisão do que são derivadas parciais. Mas por que a gente precisa revisar derivadas parciais? Porque quando a gente for montar o nosso vetor gradiente, é exatamente o que a gente vai usar, as derivadas parciais da função. Então, vamos entender o que é o vetor gradiente. O vetor gradiente, ele vai ser um vetor normal, né? Ou a gente pode falar que é um vetor perpendicular. Se a gente for tratar, né, de uma função de duas variáveis, ele vai ser um vetor normal a uma curva de nível. Mas se a gente for falar aí de funções de três variáveis, ele vai ser o vetor normal à superfície de nível. Mas nesse caso aqui que a gente vai ver no próximo exemplo, a gente vai estar falando de uma curva normal, né? Vai ser uma função, ele vai ser um vetor gradiente de uma função de duas variáveis. Então, basicamente, ele vai ser o nosso vetor normal, o nosso vetor perpendicular à curva de nível. E aí, em que ponto, né? Depende do ponto que você vai querer aplicar ele. Então, você calcula o vetor gradiente da função e aí você aplica o ponto. Num ponto que você desejar, né? Vamos supor, sei lá, no ponto 1, 2, 3. No caso aqui, né, de duas variáveis, então vamos falar no ponto 1 e 2. Então, a gente sabe que ali no ponto 1 e 2, a gente vai ter um vetor normal, aquela curva, naquele ponto. Mais pra frente, isso vai ficar mais claro para vocês, eu vou mostrar mais à frente. Mas, bom, como eu já disse, para a gente calcular as derivadas parciais, a gente precisa... Para calcular as derivadas parciais, para calcular, quer dizer, o vetor gradiente, a gente precisa calcular as derivadas parciais e colocar elas dentro de um vetor. Então, a gente tem uma função e, basicamente, se eu pegar a função e derivar em relação a x, eu tenho um componente do meu vetor. Se eu derivar em relação a y, eu tenho outro componente do meu vetor. E se eu derivar em relação a z, eu tenho outro componente do meu vetor. Aqui, nesse caso que eu trouxe para vocês, é um vetor com três componentes, né? Então, a gente teria aí uma função de três variáveis. Só que, nesse exemplo aqui, tem um exemplo mais na frente, na verdade, vai ser uma função de duas variáveis, então vocês vão ver que o nosso vetor vai ter dois componentes. Bom, aqui eu só trouxe um exemplo para mostrar para vocês. Vamos supor que eu quero calcular o vetor gradiente dessa função. Quando a gente sempre coloca esse triângulozinho aqui de cabeça para baixo, gente, é o símbolo do nosso vetor gradiente, beleza? Então, aqui eu sei, então, que eu vou ter derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z. Então, se eu derivar essa função em relação a x, eu vou encontrar que é x, meu primeiro componente. Derivando em relação a y, eu vou encontrar que é y, e derivando em relação a z, eu encontrei que é z. Então, esse vai ser o meu vetor gradiente dessa minha função f de xy. F de xyz, beleza? Então, só lembrando aqui, né, o vetor gradiente de f no ponto x0, y0 e z0 é perpendicular à superfície de nível f que contém esse ponto, ou seja, a superfície de nível x0, y0 e z0 igual a k. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer se a gente tem uma superfície, né? E a gente quer encontrar o vetor gradiente, a gente tem uma superfície, né, descrita por uma função,
E aí a gente quer encontrar esse vetor gradiente, nada mais é do que você vai encontrar ele no ponto que você aplicar a sua função. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, né, f de x, 0, y0 e z0 igual a k, então eu sei que o meu vetor gradiente vai estar aplicado exatamente nesse ponto, de x0, y0 e z0. Ele sempre vai ser perpendicular à minha superfície, né, ou à minha curva de nível, no ponto de aplicação da minha função. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer esse exercício aqui, ó. Bom, esse exercício ele fala que a gente tem uma função f de xy igual a 1 mais 3x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. E aí, ele fala para a gente considerar uma curva de nível k, né, de f, que passa pelo ponto 1, 1. Então, eu sei que essa minha função f de xy, ela vai passar, né, por esse ponto 1, 1. Ou seja, essa minha curva vai passar por esse meu ponto 1, 1. E aí ele fala, né, que essa minha curva, f de xy, ela vai ser igual a k, onde k pertence aos reais. Então, a primeira coisa que ele pede é para você encontrar o valor de k. E como eu faço isso, Juliana? Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente sabe que o meu f de xy, ele vai ser 1 mais 3x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso o enunciado deu. Mas o que o enunciado deu também? Ele falou que a minha função, né, aplicada no meu ponto 1, 1, vai ser igual a k. Por quê? Ele falou que a minha função xy é igual a k e a minha curva de nível k passa pelo meu ponto 1, 1. Ou seja, quando o x for 1 e o y for 1, então f de 1, 1, isso vai ser igual à minha curva de nível k. Né? O enunciado já te deu isso. Então, eu vou apenas substituir. Então, aqui, né, como é f de xy é igual a essa equação, aonde tem x eu substituo por 1 e aonde tem y eu vou substituir por 1 também. Então, eu achei que f de 1, 1 é igual a raiz de 5, mas f de 1, 1 também é igual a k. Então, eu acho que k é igual a raiz de 5. Beleza? Essa foi a primeira coisa que ele pediu para você resolver, achar o valor de k. Na letra B, ele pede para você parametrizar essa curva k. Então, primeiro a gente tem que pensar quem é a nossa curva k. A gente sabe que a nossa função que a gente quer parametrizar é f de xy. Só que quem é f de xy? F de xy vai ser igual a k. Então, eu tenho que 1 mais 3x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual ao meu k, né? Lembra que a gente achou o k? K é igual a raiz de 5. Aí aqui, né, raiz, posso cortar. Então, vai ficar 1 mais 3x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. E aí, vamos passar esse 1 para o outro lado. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Tá ficando melhor a equação, mas pode melhorar. Vamos tentar dividir tudo por 4. Então, se a gente dividir tudo por 4, a gente acha 3 sobre 4, x ao quadrado, mais 1 quarto, y ao quadrado, igual a 1. Esse igual a 1 aqui, ele já está sugerindo para a gente que a gente pode começar a olhar para essa equação com cara de uma elipse. Então, o que a gente pode será que a gente pode fazer para transformar essa equação em uma elipse? Então, basicamente, a gente pode manipular essa equação mais um pouquinho e esperar isso sair, essa barrinha preta sair daqui. Vocês não estão conseguindo enxergar. Melhorou. Então, se eu pegar, né, 1 e dividir por 4 sobre 3, a mesma vai virar, né, 3 sobre 4. Então, eu posso fazer x ao quadrado dividido por 4 sobre 3 mais y ao quadrado dividido por 4.
E aí, então, eu achei uma equação, né, que se assemelha muito à equação de uma elipse, nada mais é do que uma equação de uma elipse. Então, a gente sabe que a nossa curva que ele está falando, né, a nossa curva K, nada mais é do que uma elipse. Então, vamos parametrizar isso, né? Porque ele quer a parametrização da curva. Então, vamos parametrizar a elipse. Aqui eu coloquei aqui a formulazinha da elipse para vocês lembrarem. É x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Então, aqui é o que a gente achou. E então, a parametrização de uma elipse, como eu disse para vocês, vai ser a cosseno t. E aqui o y de t vai ser b seno t. Só que quem é o meu a? Aqui o a está ao quadrado, aqui não está. Então, se eu tirar a raiz, eu sei que o meu a vai ser 2 raiz de 3. Então, meu x de t vai ser 2 raiz de 3 cosseno t. Quem é o meu b? O meu b é o 4, né? Vocês concordam? Meu b é o 4? Não. O meu b é 2. Por quê? Porque o 4 aqui, né, ele está elevado ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz quadrada de 4, então eu vou encontrar o meu b. Então, o meu b aqui é 2. Então, o meu y de t é 2 seno de t. Beleza, simples. Acabou. Acabei de encontrar a parametrização da elipse. Então, vai ser 2 dividido por raiz de 3 vezes cosseno t e depois 2 seno de t. Isso vai ser a parametrização da sua elipse, da sua função, né? Xy. Beleza. Agora aqui, aonde a gente vai usar vetor gradiente, né? A definição. A gente vai usar nessa letra, na letra C. Ele pede para a gente achar a reta normal ao gráfico de f no ponto 1, né? Então, aqui, na verdade, ó, ele pede para a gente achar um vetor não nulo tangente ao traço de A no ponto B. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente ache o vetor que é tangente no ponto P, né? Mas primeiro, para a gente achar o vetor tangente, vamos tentar primeiro trabalhar com o vetor normal, né? Então, se a gente achar o vetor normal primeiro, depois é fácil para a gente descobrir quem é o nosso vetor tangente. Então, aqui a gente já tem a nossa função, ó. Tá aqui a nossa função. Então, como eu acho o meu vetor gradiente, né? Lembra que eu falei que o vetor gradiente era o vetor normal ou o vetor perpendicular? Então, como eu faço isso? É só eu derivar em relação a x, essa função, depois derivar em relação a y, depois derivar em relação a z e aplicar o ponto, porque ele quer o vetor, a gente quer calcular o vetor normal no ponto. Então, eu quero calcular o vetor normal no ponto 1, 1. Então, quando eu fizer o meu vetor gradiente, eu não posso esquecer de aplicar o ponto. Então, olha só, se a gente for fazer, né, a derivada dessa função em relação a x, a gente vai encontrar que vai ser 3x raiz quadrada de 1 mais 3x ao quadrado mais y. Terminou por aí? Não, porque eu tenho que aplicar o meu ponto. É o vetor tangente no ponto. Então, se eu aplicar fazendo x igual a 1 e y igual a 1, então eu sei que a primeira componente do meu vetor vai ser 3 raiz de 5, beleza? Vou fazer isso para o y também. Então, se eu pegar essa função, derivar em relação a y, eu vou encontrar que vai ser y dividido por raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Terminou? Não, vou aplicar o meu ponto. Então, vou fazer y igual a 1 e x igual a 1. Aplicando, vou descobrir a segunda componente do meu vetor, que vai ser 1 sobre raiz de 5. Vou fazer... Aqui no nosso caso, né, não tem outra componente, porque a nossa função é só de duas variáveis. Então, como a nossa função é de duas variáveis, a gente vai ter dois componentes para o nosso vetor.
Então, eu acabei de descobrir que o primeiro componente do meu vetor é 3 raiz de 5 e o segundo é 1 raiz de 5. Ah, então beleza. Eu tenho lá a minha função. Eu sei que no ponto 1, 1, eu vou ter o meu vetor normal no ponto 1, 1. Qual vai ser o meu vetor normal? O meu vetor gradiente aplicado no ponto 1, 1. Acabei de achar ele. 3 raiz de 5, 1 raiz de 5. Acabou por aqui? Se ele tivesse pedido só o vetor gradiente, né, só o vetor normal, acabaria por aqui. Só que ele quer o vetor tangente no ponto 1, 1. Então, como eu faço para descobrir o meu vetor tangente? Vocês concordam comigo que o vetor tangente é perpendicular ao vetor normal? Então, se eu tenho o meu ponto lá, 1, eu já tenho o meu vetor normal. Só que eu quero achar o meu vetor tangente. Porém, eu sei que esses meus dois vetores, eles são perpendiculares, né? Ou seja, o vetor gradiente é perpendicular ao vetor tangente. Então, eu sei que se eu fizer o produto entre eles, né, o produto escalar, tem que dar zero, né? Porque se eu tenho dois vetores que são perpendiculares, o produto entre eles tem que dar zero. Então, mas eu não sei quem é o meu vetor tangente. Exatamente, a gente não sabe, a gente tem que descobrir. Então, eu posso, sei lá, eu chamei aqui de A e B, mas se você quiser chamar de W e J, poderia também. Então, eu tenho que o meu A vezes 3 raiz dividido por raiz de 5, mais, né, B vezes 1 dividido por raiz de 5, isso tem que dar zero. Então, eu tenho que o meu A vai ser... O meu A vai ser menos B sobre 3 e o meu B vai ser menos 3A. Aqui eu só coloquei um número, se você quisesse, você poderia colocar o número que você quisesse. Mas aqui, ó, um dos números que atende essa condição é o... Essa barrinha preta sempre atrapalha. É 1 raiz de 5 e menos 3 raiz de 5, né? Porque, olha só, se eu sei que se eu pegar 1 raiz de 5, ele vai ser igual a menos 3 raiz de 5, né? Então, vai ser 3 raiz de 5 dividido por 3. Então, esses números aqui são um dos números que obedece essa equação. Juliana, mas eu queria pegar outros números. Pode também. Tipo, você pode pegar qualquer AID que obedece essa equação. Então, o A e o B que você pegou, obedece essa equação? Que 3A é igual a menos B? Obedece. Então, beleza. Então, você pode usar. Ok? Enfim, terminei por aqui. Vou passar para o Eduardo, que ele vai continuar falando para vocês sobre integral de linha, escalar e vetorial. Mas enfim, gente, eu já agradeço desde já a atenção de vocês e eu não vi no chat, mas caso alguém tenha alguma dúvida, antes de passar para a próxima parte, quiser falar, fica à vontade. Mas caso contrário, eu vou passar para ele de uma vez. Obrigada. Tá aparecendo na tela aí agora? Tá aparecendo na tela, não tá? Tudo certo, Dudu. A Juliana comentou agora um pouquinho de parametrização, vetor gradiente, agora a gente vai ver um pouquinho como que isso aí vai ajudar a gente, né, nas integrais de linha, como vai ser útil para a gente resolver, né, as integrais de linhas e as integrais de superfície mais para frente também. Todas as duas vão ser bem úteis. E a integral de linha, no caso mais simples dela, né, que é quando você tem ela sobre uma função que ela vai ser escalar, né, ela não vai dar um vetor como resultado, você vai ter ela nessa forma aqui, que ela vai calcular a área entre a curva e a sua função, né, no caso.
Então, ela pode ser escrita dessa forma, né, que é a forma mais compacta dela, onde você vai ter que a integral de linha sobre uma curva C, numa função f, que é uma função escalar. E aqui você vai ter o ds, que ele é o intervalo infinitesimal da curva, né, que ele vai ser representado pelo módulo da derivada da parametrização. Que aí vai ser... Daqui eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. E isso daqui é muito parecido com o que tinha anteriormente, o dx, dy, e aí é a mesma coisa. Aí você consegue abrir isso um pouco mais, aqui faltou um ds nessa parte aqui. Aqui teria que ter um ds. E aí quando você pode parametrizar esses valores para obter isso daqui, né? Quando eu fiz a parametrização da minha curva x, y, z, que aqui eu tenho 3 variáveis nesse caso, eu posso substituir ela por um termo só dependendo de t, no caso, que vai obedecer essa forma aqui. Eu vou fazer um exemplo agora aqui que vai ficar um pouquinho mais claro de como isso daqui vai funcionar. Só que acabou que a gente também trabalhou aqui antes um pouco, né, a integral de linha sobre uma função escalar igual a 1, né, porque ela é o próprio comprimento. A Juliana, ela trabalhou ali atrás um pouquinho, falando do comprimento de curvas, aqui, que é exatamente uma integral de linha sobre uma função igual a 1, constante igual a 1, no intervalo T1 até T2. E aqui você vai ter o seu fator, que vai ser o módulo vai ser o comprimento desse vetor tangente, né? Aqui vai ser muito parecido com o que a Juliana estava fazendo ali em cima. Vai ter meio que... Você vai seguir uma série de passos para conseguir resolver essa integral de linha, né? Primeiro você vai analisar qual é a sua curva e vai montar o problema dela, parametrizando a curva e olhando a função, né? Esses dois passos aqui são quase um só, porque esse primeiro aqui você vai estar mais só organizando as ideias, esse daqui, e o segundo você vai estar realmente pegando o que você olhou e parametrizando para posteriormente resolver, né? Depois disso você vai calcular o seu intervalo ds, que é o próprio que é esse próprio valor aqui, e vai substituir o ds na sua integral, igual está aqui na fórmula. Igual está aqui na fórmula, você vai substituir o ds, que é essa parte aqui, e vai substituir o que você tinha parametrizado da curva dentro da sua função. Isso aqui vai ficar um pouco mais claro quando a gente fizer um exemplo, porque dá para trabalhar um pouco melhor cada parte desse negócio. E, por último, você vai calcular a integral como se você estivesse calculando uma integral de uma variável. E aí, isso daí é o que você viu no cálculo 2. Eu acho que não tem nenhum mistério aqui, não. O exemplo que eu vou fazer aqui é um exemplo bem tranquilo até, não envolve muita coisa, que ele pede para a gente calcular a integral, onde f de x é dado por essa função aqui, e c, que é a minha curva onde eu vou estar olhando a minha área, né, é dada por essa equação aqui, com y maior que 0 e x mais 3, x mais z igual a 3. Agora vamos seguir o passo a passo que eu tinha dado ali em cima, né? Primeiro a gente vai achar qual é a curva, comparar as coisas. E... Peraí, tá meio ruim aqui a apresentação, né? Tá cortando aqui embaixo com o meu... Não tá sumindo aqui, não. Não sei por que, não. Mas acho que dá pra ver, não dá? Aqui embaixo, a equação da elipse, acho que não tem nada escrito ali embaixo. Se não der, eu escrevo do lado. O primeiro passo, igual eu tinha dito, é achar a curva, né? E analisar o problema. No problema ele me deu que a curva é x mais 2
x² mais y² mais e² igual a 9, com essas condições de contorno aqui, né? Com as condições que eu vou ter. Aí eu vou ter, então eu posso só analisar esse sisteminha aqui para achar qual é a minha curva, igual a Juliana fez lá no início na parametrização. Aí aqui eu posso isolar o z ou o x, tanto faz, nesse caso eu isolei o z e tive essa equaçãozinha aqui, e substituir ela na primeira. Quando eu fizer isso, eu posso ir resolvendo aos poucos aqui, e eu vou chegar nessa equação, onde eu vou ter que vai ser x² mais menos 3x mais y² sobre 2 igual a 0. Isso daqui, de novo, é um probleminha comum no cálculo 3, tem de se completar quadrados. E completando esse quadrado aqui, a gente chega nessa equação, que é uma equação de uma elipse. Então, eu vou ter que minha curva é essa elipse aqui. Agora, se eu pegar e for fazer o próximo passo, né, que é parametrizar a minha elipse, é a mesma coisa que foi feito ali em cima, né? A gente vai pegar a elipse e vai manipular ela para ficar um pouco mais fácil, né? A gente divide ela para no final da minha igualdade ficar 1, né? Então eu vou dividir por 9/4. E aí eu vou ter essa equação aqui. Quando eu tiver essa equação, eu posso parametrizar ela como se uma elipse, eu posso substituir isso daqui também, né? Para ficar mais tranquilo, não precisar lembrar sempre das coisas. Eu posso fazer que essa parte aqui é cosseno ao quadrado, é cosseno de x vai ser igual a isso daqui, cosseno de t igual a isso daqui, e isso daqui eu posso fazer que seno de t é igual a isso daqui. Aí, realizando as manipulações aqui, né, eu vou chegar que o meu x vai ser igual a 3 meios mais 3 meios de cosseno de t. Quando eu fizer as manipulações aqui, né, cosseno de t igual a esse fator aqui. Eu vou ter que o meu y vai ser 3 raiz de 2, ignora esse vetor aqui, né, que não entra nesse caso aqui. 3 raiz de 2 sobre 2 seno de t. E o meu z, eu tinha achado ele ali anteriormente como essa expressão, né? Então, como eu tenho o meu x igual a isso, eu substituo ele aqui, e aí, fazendo a soma e a subtração, né, que vai aparecer aqui, eu vou chegar aqui, meu z igual a 3 meios, menos 3 meios de cosseno de t. Até agora foi muito parecido com o que a gente fez anteriormente. E continuando nos passos, né, que eu tinha mostrado ali em cima, a gente vai calcular o módulo do meu vetor tangente, que vão ser as derivadas parciais em cada variável da minha parametrização, né? Então eu vou fazer minha derivada parcial em relação a x, que eu vou ter que vai ser aqui, ó, menos 3 sobre 2 seno de t. A minha derivada em relação a y vai ser essa daqui, 3 raiz de 2 sobre 2 cosseno de t. E a minha derivada em relação a z, 3 meios de seno de t. Aí eu boto cada termo ao quadrado, faço o módulo, né, igual foi visto no GA. E aí aqui você vai falar que tem um seno de t, só que quando você faz as manipulações, você consegue botar o seno de t e o cosseno de t em evidência aí, fazendo vai chegar na felicidade aqui, né, porque isso daqui vai somar, vai dar 18/4 também, né, esses dois termos aqui. Vou dar 18/4. E aí eu consigo botar em evidência o 18/4 e chegar numa expressão que vai ter a relação fundamental da trigonometria. Isso daqui eu sei que é 1. Então, eu vou ter que vai ser a raiz de 18/4, que é exatamente esse valor aqui. Então, agora eu já sei o meu valor do módulo do vetor tangente. E aí, com isso, eu consigo fazer a substituição do meu ds na fórmula, dos valores que eu achei também na fórmula, né? Aqui, eu vou estar fazendo exatamente a substituição que aparece aqui, né? Esse f sigma t, que eu vou estar substituindo os valores da minha curva parametrizada na própria expressão. Aqui, ó, cadê? Eu vou ter que minha expressão é essa daqui, e eu tenho lá os valores de y, x, t e z,
em relação a T, né, que eu encontrei no passo 2. Aí com eles eu vou substituir o que eu achei por Y no lugar do Y, o que eu achei por Z no lugar do Z, e o que eu achei por X no lugar do X, e o que eu achei para Z no lugar do Z. Quando eu fizer isso daqui, eu vou resolver o que tiver, né, ainda, e vou chegar numa equação para minha função parametrizada, né, a aplicação da parametrização na minha função, no caso. Agora eu vou ter que... Eu sei que, voltando lá no problema, eu devia ter colocado aqui nesse slide também o próprio problema. Eu sei que o meu y ele tem que ser maior ou igual a zero. E como eu tenho que a minha função de y, em função de y eu vou ter que vai ser 3 raiz de 2 sobre 2 seno de t, e ela varia só de t, né? Meu y depende só de t. Eu sei que meu seno ele vai variar de 0 a π, ele vai variar no intervalo positivo maior ou igual a zero, né? Então, ele vai sempre variar de 0 até 1, no caso, nesse intervalo. Então, eu sei que meu t vai ter que variar de 0 até π. E seus múltiplos, né? Mas como a gente está trabalhando numa função, eu não quero valores repetidos, né? Nela, então, eu vou ter que meu y, igual eu escrevi aqui, ele vai vir de 0 até o valor π, né? Então, t vai variar de 0 até π. E aí substituir os valores, igual que estava lá na fórmula, né? Eu vou ter aqui o meu intervalo de integração, a minha função f com a parametrização aplicada a ela, e aqui o valor do módulo do vetor tangente. Não tem problema se o módulo do seu vetor tangente tiver o t ainda, porque como aqui a gente vai integrar em relação a t, então se ele tiver, ele vai ser utilizado normalmente na sua integração e não vai ter muito problema. Aí resolvendo agora a integral normalmente, né, o último passo, você vai pegar aqui, eu botei em evidência para não ter esses números várias vezes dentro, e eu vou ter uma integral simples como essa daqui, né, que vai ser seno de t dt variando de 0 até π. Isso daqui vai ser menos cosseno, essa integral, né, indefinida. E substituindo os valores, eu vou ter que vai ser menos cosseno de π, mais cosseno de 0. E isso daqui vai dar 27, no final das contas. Quando você substitui os valores, faz os cálculos, né? Dá 27, porque vai dar meio. Não, vai dar 2. Vai dar 2. E isso daqui dá 27. Acho que de integral de linha, é isso daqui, né? É isso aqui. Alguma dúvida? Alguém teve alguma dúvida de integral de linha? Acho que não. Então eu vou passar para a integral de linha no campo vetorial, que é o caso geral, né, de integral de linha, que é um pouquinho mais chato, só que também é tranquilo, não envolve muita coisa, não. Eu vou ter que ir a minha integral de linha, ela vai vir da física, né, a necessidade dessa integral de linha, porque lá que eles vão usar campo vetorial, na matemática é muito raro você ter um campo vetorial para você usar, né, porque não tem muito propósito, e ela vem da necessidade de calcular o trabalho em relação a uma força e a distância que ela vai se locomover, né, a direção do deslocamento dela. Aí aqui, eu mostrei um pouquinho antes daqui, e ela pode ser aplicada tanto no R3 como no R2, igual foi a outra. E calculando ela agora, a gente vai ter que a integral de linha num campo vetorial vai ser dada por essa fórmula, né? Uma integral numa curva C, sobre uma função vetorial f, e aqui eu vou ter um intervalo dr, que vai ser um vetor paralelo, o vetor tangente no ponto desse campo vetorial, né, na direção dele. Né? Aí, com isso daqui, eu vou ter substituindo muito parecido com o que teve em cima, só que aqui tem algumas manipulações, né, que você faz, porque você não quer o módulo, porque não é vetorial, não é escalar, né, você vai ter uma coisa vetorial aqui. Então, aqui eu não vou calcular o módulo da minha parametrização, e eu vou ter a aplicação normal da minha parametrização
dentro da minha função vetorial, só que termo a termo dessa vez. Aqui um exemplo para acabar, né, para meio que dar o sumário geral dessa parte. A gente vai ter uma integral de linha sobre uma função que ela é de 3 variáveis aqui, né, no caso, que é dada por essa daqui, ao longo de uma parábola, e o meu y igual a 2. Essa função aqui, nesse caso, ela não está sendo escalar, porque eu vou ter 3 componentes, né, nelas, gerando a partir dela, e isso daí vai ser os meus 3 componentes do meu vetor, né? Então, eu vou ter que também a variação do meu intervalo, né, onde A vai ser 0, 0, 2, 1, e o meu B vai ser 2, 2, 4, vão ser os 2 pontos iniciais e finais. E aí a gente vai seguir basicamente os mesmos passos que a gente seguiu anteriormente, né? Primeiro, a gente vai parametrizar a minha função, né? Ali em cima, eu tenho que a minha função ela é dada por 2x mais yz mais 3z. Não, peraí, fiz errado, desculpa. Eu vou ter que a minha função ela é constante em y, igual de aqui, né, da minha curva. Estou falando da função, mas é a curva que eu estou querendo dizer, no caso. Minha curva ela é constante em y, então o meu y é constante igual a 2, e eu vou ter a minha parábola, que está aqui. Né? Deixa eu escrever no outro slide, que aí fica mais fácil de compreender aqui. Eu vou ter a minha curva y igual a 2, que está escrito aqui, e eu vou ter o meu x² igual a z, que é a minha parábola. Aí aqui eu posso falar que o meu x é t, então eu vou ter que t ao quadrado. Nossa, meu quadrado ficou muito feio. Meu t ao quadrado igual a z, então eu vou ter que meu z igual a t ao quadrado e meu x igual a t. Aí com isso, eu consigo achar o meu vetor tangente naquele ponto, né, da minha curva. Então, eu vou ter que meu vetor tangente naquela curva vai ser derivada parcial em cada um dos termos, né? Então, aqui, derivada parcial não, derivada da minha parametrização, né, porque eu só tenho uma variável. Derivando t, eu vou ter 1, derivando 2 é constante 0, derivando t ao quadrado, 2t. Aí, o próximo passo, a gente vai encontrar o campo vetorial em relação ao xyz, né? Ao meu t, né, no caso. Eu vou ter que minha função, ela vai ser essa daqui, né, igual estava escrito lá em cima. Vai ter uma função vetorial do tipo xyz, onde aqui eu vou ter o meu vetor, que vai ser 2x, yz e 3z. Ficou apertado. Né? E aí aqui eu só escrevi ela aberta para ficar um pouquinho mais tranquilo de visualizar. Né? É o que está escrito aqui em cima também. Aí aqui eu vou ter... Simplesmente eu substituir o que eu tenho aqui de x de t, y de t e z de t nesses intervalos. Né? Então eu vou acabar que minha função vetorial ela vai ser dada por essa função aqui. Né? 2t quadrado no lugar de y, no lugar da segunda variável dela, né? E o 3t quadrado na última variável dela. Depois que eu substituir isso daqui, eu vou encontrar o meu limite de integração, né, em função de t, porque eu tenho que... Os meus dois limites eram dados por isso daqui, né? 0, 2, 0 e 2, 2, 4. E eu preciso achar em relação a t, né? Porque eu não estou integrando em relação a um espaço vetorial, né? Estou integrando somente em função da variável t. Aí, para fazer isso aqui, a gente tem algumas formas. Você pode resolver um sistema, nesse caso aqui nem vai precisar, porque vai ser bem tranquilinho até de resolver. Eu substituo na minha parametrização, né, um valor arbitrário, nesse caso A, que vai ser meu limite inferior, e B, que vai ser o meu limite superior, e igualo eles aos 2 pontos que eu tinha, né? Em relação aí o ponto inicial, 0, 0, 0, 2, 0,
e substituo. Nisso daqui eu vou achar que meu A é igual a zero. E para o ponto B eu vou fazer a mesma coisa, eu vou achar que meu B é igual a 2. Depois que eu achei os meus limites de integração, né, eu vou simplesmente calcular a integral igual estava escrito. Né? Eu tenho que meu A é 0, meu B é 2, que eu achei. Isso daqui, que é o vetor tangente, é o meu sigma linha, aqui faltou um linha, né, no caso. Que eu já achei lá no primeiro passo. E aqui é a minha função aplicada à parametrização dentro dela, que eu também achei. Aí, substituindo isso daqui, eu vou ter esse produto escalar para calcular, né? Eu não falei isso lá em cima, esqueci completamente de ter comentado isso, porque aqui, como é vetor, e eu não quero integrar vetor, né? Eu vou fazer um produto escalar para transformar isso daqui em uma função escalar e ficar mais tranquilo de eu calcular a integral. Aí o produto escalar é igual vocês viram em GA, né, no caso. Aqui, viu? Eu vou ter a multiplicação de cada termo pelo correspondente dele do outro lado, né, e somando eles. Então, eu vou ter que, multiplicando o 2t por 1, 2t, esse aqui por 0 vai dar 0, e o meu 3t quadrado por 2t vai ser 6t cubo. E aí aqui eu calculo a integral essa integral de polinômio, que é bem simples de calcular, né? E aí com isso eu vou ter que a minha integral nessa curva, né, vai ser 28. Aí por integral de linha, acho que é isso, acho que acabou ou não também isso. Acabou ou não? Alguém tem alguma dúvida? Então é isso. Vou cancelar aqui a gravação, gente. Obrigado pelo presente de todos.